Bom dia a todos e a paz de Deus para todos os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a introdução dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são os livros mais lidos da Bíblia nos dias de hoje, porque fala sobre a genealogia de Cristo, sobre a vida de Cristo e sobre o ministério de Cristo. A genealogia, muita gente sente um pouco de dificuldade, mas eu quero dizer que foi necessário escrever a genealogia para que os irmãos saibam da origem de cada pessoa. Por isso que tem a genealogia de Cristo. Diz, gerando, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano. É como se fosse o cartório, para a gente saber a origem de cada pessoa. Por isso foi escrito a genealogia. Os 4 evangelhos, meus queridos, foram escritos por 4 pessoas completamente diferentes. 2 delas andou diretamente com Cristo e 2 não tiveram esse contato diariamente com Ele. Então vamos lá saber quem foi esses 4 autores do evangelho. O primeiro evangelho que nós conhecemos é o evangelho de Mateus. Mateus foi um discípulo, um apóstolo escolhido por Deus. Ele foi cobrador de imposto, ele cobrava imposto, né? Ele era um dos cobradores de impostos na época do Império Romano, era considerado inimigo do povo, mas Deus resgatou aquela alma e colocou ele para ser pescador de homem. Então Deus resgatou Mateus, e Mateus foi um dos escritores deste evangelho. Mateus escreveu este evangelho para o povo judeu. Então foi endereçado este evangelho para o povo judeu, o evangelho de Mateus. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, que nós conhecemos também como João Marcos. João Marcos escreveu para o povo romano. Ele foi criado em Jerusalém e faz parte da primeira geração de cristãos. Então o evangelho de Marcos é um evangelho pequeno, que nós chamamos de evangelho da rapidez. Se você observar, você vai ver alguns detalhes no evangelho de Marcos. Diz assim, logo saiu da água, logo foi batizado. Então é um evangelho pequeno, tem apenas 16 capítulos, mas é de suma importância para o povo romano, porque foi escrito para os romanos. O terceiro evangelho é o evangelho segundo escreveu Lucas. É o único escritor que não é judeu, é gentil. Então Lucas era um médico particular do apóstolo Paulo. Ele tinha muita intimidade com o apóstolo Paulo. Então Lucas foi um dos escritores do evangelho que tem o seu nome, o evangelho de Lucas. Lucas escreveu esse evangelho para um homem chamado Teófilo e também para os demais gentios. Então, esses 3 evangelhos que eu citei, nós conhecemos como evangelho sinótico. O que é o evangelho sinótico? É que tem a mesma visão. Eles têm a mesma visão, mas tem alguns detalhes diferentes. Então, meus queridos irmãos, quando você for examinar, ler os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos de sinóticos, são evangelhos semelhantes. Então toda vez que você for ler um desses evangelhos, você tem que observar o que o outro está dizendo, porque esses evangelhos foram escritos para pessoas completamente diferentes. Então às vezes quando você pega esse evangelho e lê de uma forma isolada no evangelho de Mateus e não vê o detalhe no evangelho de Lucas, vai causar uma grande diferença no pensamento. Vou dar um exemplo para que os irmãos compreendam. Um exemplo, a Bíblia diz no evangelho, se não me falha a memória, de Mateus, que ele saía de Jericó. Aí se você for para Marcos, diz, ele entrava em Jericó. E se você for para Lucas, diz, ele saía e entrava em Jericó. E qual é o evangelho que está correto, João? Todos os 3 estão corretos. É porque eles tiveram uma visão completamente diferente. Um
quando Jesus entrava em Jericó, o outro quando saía de Jericó, e o outro quando saía de Jericó e entrava em Jericó. Como assim? Porque, segundo a tradição, existia duas Jericó. Então nós devemos observar cada detalhe de cada evangelho sinótico. É muito importante para você aprender a palavra de Deus. E o último evangelho é o evangelho que escreveu João Evangelista, que tinha aquela intimidade com Cristo, colocava a cabeça no peito de Jesus Cristo, era um homem que vivia no círculo particular, era Pedro, Tiago e João que vivia no círculo particular de Cristo. Ele que foi o escritor deste evangelho e escreveu para a igreja de Deus. Veja que é um evangelho separado, um evangelho completamente diferente. Foi escrito no ano 90, 85, depois da morte de Cristo. Então é um evangelho que tem muitos detalhes, não contém parábolas, tem coisas muito legais no evangelho para a gente explorar o que se encontra no evangelho segundo escreveu João. Eu quero dizer um detalhe, é João Evangelista, porque algumas pessoas, novo convertido, pensam que é João Batista. Não, João Batista morreu ainda quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra. João Evangelista, este João, morreu de velhice lá na ilha de Patmos. Que Deus abençoe e que na próxima introdução, na próxima aula, podemos dizer assim, eu quero falar a respeito do Evangelho de Mateus de uma forma que os irmãos possam compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.